Ecoar a boa nova. Então vamos continuar as nossas semanas de orações com a 16ª semana. Nós tínhamos visto aí o nascimento, a infância de Jesus. Então na 16ª semana nós vamos ver agora o início da missão. Como que ele começou a missão dele pública? Então a 16ª semana, primeiro nós vamos contemplar alguns temas sobre o significado da missão de Jesus. Esses temas propostos por Santo Inácio, igual nós meditamos antes do nascimento no significado da vida dele, agora nós vamos meditar de novo no significado da missão dele que vai começar. E depois nós vamos direto para os dias da missão, quando a missão começa. Então, o primeiro dia, nós vamos imaginar a batalha espiritual como duas bandeiras. Uma bandeira, o diabo, Satanás, com seus demônios, distribuem-se pelo mundo e fazem a proposta à humanidade para que o sigam. E assim, na outra bandeira, Jesus, que é Senhor e Deus, distribui seus anjos, santos, seus profetas, seus discípulos, para que anunciem a sua mensagem e chamem a todos que o sigam. Como que são essas duas propostas? Primeira proposta, considera a proposta que ele faz. A primeira proposta é da cátedra de Satanás. Como que Satanás nos propõe as coisas? Assim, ó, ele, ele tenta lançar redes e cadeias que primeiro hão de tentar, com cobiça de riquezas, como costuma a maior parte das vezes, para que mais facilmente venham as vaidades e honras do mundo e depois a grande soberba, de maneira que o primeiro escalão seja a riqueza, o segundo honra, que é a fama e vaidade, e o terceiro a soberba. E esses três escalões induzem todos os outros vícios. Então, a tentação normalmente ela é assim, a riqueza, né? Você queira, ele te tenta porque você queira ter algo a mais, seja um bem material, seja um cargo mais alto. A riqueza, né? Da riqueza, de possuir as coisas, vem a vaidade, que está mais ligada às honras do mundo. E de ganhar honra, ser reconhecido pelo que tem, vem a soberba. E daí ele vai introduzindo todos os vícios. Então essa é a proposta da bandeira do inimigo. E qual que é a proposta da bandeira de Cristo? Cristo envia os seus servos e amigos para que queira ajudar primeiro a trazer todos para a suma pobreza espiritual, indiferença, desapego. Então a pobreza espiritual é indiferença, é desapego. É possuir as coisas sem estar apegados a elas. Se eu tenho um bem, esse bem é para que eu sirva o meu próximo e para que, claro, eu tenho as minhas necessidades. É para que eu viva a minha vida, aquilo que é necessário à minha vida, mas para que eu sirva o meu próximo. Então é a indiferença, o desapego. E se sua divina majestade o quiser escolher, não menos a pobreza atual. Segundo, o desejo de opróbrios e desprezos, ou seja, o desejo de não colocar as coisas desse mundo na frente de tudo. Se for o caso, passar por situações difíceis mesmo para você se manter na verdade. Então, é melhor ser desprezado desse mundo do que viver uma vida injusta para ser reconhecido, vamos assim dizer. Esse que é o desejo de opróbrios e desprezo. E dessas duas etapas, a humildade, né? Ou seja, a ver-se como é apenas mais um homem e não acima dos outros. Então, de maneira que são três os escalões. O primeiro, a pobreza contra a riqueza. O segundo, os desprezos contra a honra mundana, a fama, a vaidade. Né? E o terceiro, a humildade contra a soberba. E desses três escalões, introduz todas as virtudes. Então vocês viram aí como que é a oposição da proposta da bandeira do inimigo da proposta da bandeira de Cristo. Né? Cristo chama o desapego, né? Pobreza espiritual, desapego, indiferença, que você prefira passar pelos opróbrios, pelos desprezos desse mundo para viver uma vida correta e santa do que viver na vaidade, na honra, na fama, uma vida injusta. E a humildade, e por fim chegar à humildade em vez de chegar à soberba. Então, essas são as propostas das duas bandeiras que nós escolhemos. Assim é a batalha espiritual. No segundo dia, nós vamos refazer esse exercício das bandeiras, mas conversando com Maria e a Santíssima Trindade. Primeiro pedindo
a Nossa Senhora que nos alcance perante o seu Filho, que sejamos recebidos diante da bandeira dele. E primeiro, na suma pobreza espiritual, né, indiferença, se sua divinidade, se sua divina majestade assim quiser se servir de nós, receber também na pobreza atual. Segundo, em passar por opróbrios e injúrias, para mais nelas o imitar. Jesus passou por muitas injúrias, né? Passou pelas injúrias para manter a verdade, não porque gostava de sofrer, mas para manter a verdade. É melhor passar por injúrias e manter a verdade do que cair nas vaidades do mundo. E se for o caso, e para que chegamos então à humildade, né? E depois nós vamos pedir. Depois de pedir a Maria que nos alcance isso perante Jesus, vamos pedir a Jesus que nos alcance isso perante o Pai. E depois vamos pedir ao Pai que nos coloque na bandeira dele, né? Então nós vamos refazer a ação das duas bandeiras, primeiro pedindo a Maria, depois a Santíssima Trindade. Então, mais uma meditação sobre o significado é os três grupos de pessoas. Então imagine o seguinte, na vida Deus nos dá muitos benefícios. Muitos benefícios. Essa meditação é sobre o nosso desapego, né? Deus nos dá benefícios. O que são benefícios? Benefícios pode ser um cargo, pode ser uma virtude, um talento, pode ser dinheiro. Todos nós temos benefícios nessa vida. Temos talentos, temos virtudes que Deus nos dá, inclinação para coisas boas. Temos também bens materiais, que são benefícios também, né? Nossa vida material exige bens materiais para que possamos viver, né? E Deus nos dá esses benefícios também materiais. Então imagina três grupos de pessoas diferentes que querem se pôr no serviço de Deus, né? Todas elas recebem um benefício. O primeiro grupo quer desapegar-se do benefício, quer se tornar indiferente a ele, para achar-se em paz com Deus, nosso Senhor, e salvar-se. No entanto, não bota os meios até a hora da morte, ou seja, ele quer se desapegar, mas até a hora da morte ele não consegue fazer aquele desapego do bem. Ele quer deixar para se desapegar só na hora de morrer. Ele percebe que precisa ser indiferente àquilo, ou seja, que precisa pôr aquele benefício no serviço do próximo, mas quer reter com ele até a hora da morte. Veja que essa pessoa está começando a pensar no desapego, mas ela não realmente desapega, né? O segundo grupo quer tirar o afeto do benefício, mas de tal modo quer tirar o afeto do benefício de maneira que Deus vem ali com ele e se determine a deixá-lo para ir a Deus. Ou seja, ele quer, de certa forma, tirar o desapego, mas ele ainda quer manter, de certa forma, um controle sobre o benefício. Se for um talento, é claro que o talento vai ter que ficar com ele, porque ele vai botar o talento a serviço, né? Mas se for uma coisa material que ele tem de sobra que ele pode dar para o próximo, ele não tem por que manter o controle, né? Então veja que ainda não é um desapego, ele ainda não chega a uma indiferença, a um desapego total do benefício, ele ainda quer manter algum controle. E o terceiro grupo quer tirar o afeto do benefício, mas de tal forma quer tirar que não se apegue a tê-lo ou não tê-lo, mas somente deseja querê-lo ou não querê-lo conforme Deus nosso Senhor lhe puser na vontade. E se assim lhe parecer melhor no seu serviço ou louvor de divina majestade. Então, esse grupo, ele de fato, ele deixa tudo afetivamente, esforçando-se por não querer o benefício, nem nenhuma outra coisa, senão o mover somente o serviço de Deus nosso Senhor, de maneira que o desejo de melhor poder servir a Deus nosso Senhor o mova a tomar qualquer coisa ou deixá-lo. Ou seja, isso de fato é indiferença. Eu tenho esse benefício, mas eu não me agarro a ele. Eu só vou ficar com ele se ele me for útil. Se ele não for útil a mim, for útil a outra pessoa, eu boto a serviço. Se for um bem material, eu dou para quem precisa. Se for um talento que eu tenho, eu boto a serviço do próximo. Um dom, algo assim. Então nós devíamos levar isso em consideração na hora de escolher um casamento, na hora de escolher uma profissão. Qual talento e benefício eu tenho? Qual talento, qual dom eu tenho que eu posso pôr a serviço da comunidade? E assim vai. E é claro, dos bens materiais também, né? Nós devemos retê-los na medida que eles nos sejam necessários para a nossa vida. Mas se está sobrando e tem outro precisando, eu devo abrir mão dele. Então, esses três grupos de pessoas nos ajudam a ver em que ponto está a nossa indiferença. Agora nós vamos reler a passagem de Lucas 2, 41 ao 50. Quando Jesus faz a visita ao templo, né? Ele vai em caravana com a sua mãe, Maria e o seu pai José,
até Jerusalém na Páscoa. E chega lá, quando termina a Páscoa, eles voltam na caravana e percebem que Jesus não está com ele. Então encontram Jesus no templo, ensinando as pessoas no templo. Os doutores da lei ficam encantados, né? E Maria pergunta: meu filho, por que você fez isso? E ele responde: olha, você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas como eles chamam ele de volta, ele por obediência o segue. Então, consideremos esse episódio, né? Jesus dá o exemplo de nosso primeiro estado de vida, que é o estado de obediência aos mandamentos, quando ele obedece aos pais. Assim como nós devemos obedecer aos mandamentos, Jesus obedece aos seus pais. Ele obedece a José e Maria e volta com eles, quando eles encontram e chamam de volta. E ele também dá um exemplo no segundo estado, que é o estado de perfeição angélica, porque ele ficou no templo, deixando pai, mãe, deixando tudo para ficar ali servindo ao Pai eterno, enquanto ensinava as pessoas que estavam no templo. Esse é o estado de perfeição, onde nós orientamos toda a nossa vida, seja o matrimônio, seja o nosso trabalho, para servir a Deus. Esse estado de perfeição, claro que ele é melhor visto no sacramento da ordem, né? Quando o sacerdote tudo deixa. Mas também, também quem se casa é chamado, né, no casamento, seguir a perfeição, de ordenar tudo para o serviço de Deus. Ou seja, o cuidado da esposa, o cuidado do marido, o cuidado dos filhos, uma profissão honesta, o cuidado com as outras pessoas que não são da família, tudo orientado pelo amor e o serviço a Deus e ao próximo. Então, para continuarmos agora, nós vamos de novo relembrar a oração com os 5 sentidos, né? Nós vamos voltar agora a contemplar passagens da vida de Jesus com os 5 sentidos, ou seja, o tato, o olfato, o paladar, lembrando, trazendo a cena à memória e imaginando a cena. Então, o batismo, né? Da Galileia, Jesus foi ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que o céu se abriu, e viu descer sobre ele em forma de pombo o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Então Jesus vai ser batizado. João inicialmente não quer, né? Mas Jesus insiste para cumprir toda a justiça. Como cumprir toda a justiça? Lembra no texto de Hebreus que Jesus veio ter experiência humana, para que da experiência humana, sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ele nos desse um exemplo de vida? Então essa é toda a justiça. Ele passa pelo batismo como nós, para que, como nós, ele nos dê exemplo em tudo. Embora ele não tivesse pecado para ser perdoado, ele faz um como nós e carrega a nossa culpa. De certa forma, ele dá o exemplo e purifica, de certa forma, purifica as águas do batismo e, assumindo a nossa condição humana, faz como qualquer um de nós, é batizado, em sinal da sua missão. Apesar que ele não tinha pecado. Então abre o céu, o Espírito Santo desce como pombo e o Pai diz: eis meu filho amado, em quem ponho a minha afeição. Então, daquele episódio de 12 anos no templo, até a idade adulta, nada mais se diz sobre Jesus. Esse episódio do batismo é com ele já adulto. Como já dito anteriormente, nada disso porque ele viveu a vida normal do dia a dia até os 30 anos. Até o batismo, ou seja, ele acordou de manhã cedo, tomou café, foi trabalhar como carpinteiro, passou o dia trabalhando e por aí vai, como todos nós. O dia a dia normal que cada pessoa tem, ele teve. Agora, com o batismo, inicia-se a missão. Então, depois de batizado, antes dele começar a pregação, ele vai ser tentado. Então o diabo disse, ele é levado ao deserto, né? Então o diabo disse a Jesus: tu és meu filho amado, manda que essa pedra se torne pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. Ou seja, Jesus ficou 40 dias no deserto e depois o diabo disse para ele: então, mande que essa pedra se torne pão, se tu és o filho de Deus. Ou seja, ele estava com fome e Jesus
tenta ele naquilo, né? Na riqueza. Riqueza aqui é satisfazer a própria vontade, a própria necessidade. É o ter, né? Ter o pão para satisfazer a sua necessidade. A necessidade corpórea de comer é uma paixão carnal, né? Uma necessidade humana. Mas Jesus responde: o homem não vive só de pão, ele não vive só satisfazendo a sua vontade, mas da palavra de Deus. Então, o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso me foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: você adorará o Senhor, seu Deus, e somente a ele servirá. Ou seja, aqui volta a tentação sobre as riquezas, mas não só sobre a riqueza, mas sobre a vaidade, né? De ter tudo, de ser admirado por todos, né? Olha, você vai ter tudo, eu vou te dar tudo para você, né? As pessoas todas vão te conhecer, vai ser tudo seu, vai todo mundo te admirar. Jesus prefere o caminho da justiça, servir e ajoelhar somente a Deus. Servir somente a Deus e se ajoelhar somente a Ele. E a tentação do diabo é uma mentira. O mundo não é dele, não. O mundo é de Deus. Mas o diabo nos tenta com mentiras mesmo. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E, mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz: não tente o Senhor seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Então, são as tentações, né? E Jesus responde todas elas com a palavra de Deus. Jesus não fica conversando com o diabo, mas ele responde com a palavra de Deus. Jesus não fica trocando ideias, ele responde com a palavra de Deus. Ele responde com serviço e com amor a Deus. Então, para passar pelas tentações, nós temos que ter bem claro o serviço a Deus, o amor para Ele, o amor a Ele. Ou como Santo Inácio disse, o desapego, preferir passar por injúrias e opróbrios e para chegar à humildade. De modo que a pobreza espiritual ou desapego se contrapõe à riqueza, os opróbrios e injúrias que a gente prefere passar por amor a Deus se contrapõem às vaidades, e a humildade se contrapõe à vanglória, à soberba. Então, o chamado dos discípulos. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lance as redes à pesca. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Ou seja, Jesus começa a missão dele assim. Primeiro ele é batizado, depois ele é tentado. Agora ele vai chamar os discípulos. Ele chega lá, os discípulos tinham tentado pescar. Ele conhece lá João, Simão e João. Eles tinham tentado pescar a noite inteira e nada pescavam, né? E Jesus fala com eles para lançar as redes. Ele: olha, nós não pescamos nada a noite inteira, mas vamos lançar as redes em atenção a ti. Então, continuando o texto, assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador.
é que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então esse é o primeiro episódio. Eles tinham tentado pescar e nada. E Jesus fala com eles: Não, vai para águas mais profundas e joga a rede. Eles eram pescadores experientes, eles sabiam que não tinha peixe naquela água, mas como eles ouvem Jesus e jogam as redes, a providência de Deus faz com que os peixes apareçam. Então, a noite de trabalho sem Jesus, que não tinha dado frutos, com Jesus dá frutos. Esse é o chamado dos discípulos, estar com Jesus para dar frutos. Então, daquele momento em diante, eles veem, eles seguem Jesus e andam com ele. Nós terminamos aqui esses primeiros episódios da vida pública, o batismo, a tentação e o chamado dos discípulos. Na próxima semana, nós vamos ver Jesus tendo as suas primeiras pregações públicas ao povo com seus discípulos.